Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de quinta-feira na Turma do Fundão. E você já sabe, nós estamos fazendo aquela série de vídeos falando sobre o encontro da neurociência com grandes pesquisadores, grandes pensadores da educação, da pedagogia. E hoje eu quero convidá-los a encontrar esses pontos de contato entre a neurociência e John Dewey. John Dewey era um dos autores, ou foi um dos autores, que estava muito conectado com as correntes pragmáticas, né? As correntes de Peirce, William James, o pragmatismo. E na sua visão pedagógica, ela está muito centrada em dois aspectos. O primeiro aspecto é que a criança, o indivíduo, ele já tem suas próprias bagagens culturais. Lembra que quando a gente falou de Ausubel, isso também veio, né, na fala de Ausubel. Mas aqui tem uma questão muito importante conectada com essa perspectiva, essa relação entre o indivíduo e a sociedade. Então, o que o Dewey está querendo nos provocar, ou nos provocou a pensar, é que esse indivíduo ele não é um quadro em branco, mesmo quando ele chega na escola, não apenas porque ele próprio tem suas vivências e sua história, mas porque ele está inserido em uma dada sociedade, com uma dada cultura. E aí é muito importante que seja considerado esse lugar de origem, essas experiências, esse entorno do indivíduo, para poder considerar os aspectos, as potências que a gente pode ter na relação com esse indivíduo. Né? Então, olhar para um indivíduo sim, entender que esse indivíduo não chegou como um quadro em branco e que ele é fruto também das relações com a cultura e com a sociedade na qual ele veio. Né? Então, para além apenas da sua família, mas ele também carrega toda a construção social que o envolve dos seus antepassados, do seu tempo. Né? Isso é muito importante na filosofia, no pensamento do Dewey, porque ele, como sendo estadunidense, tendo nascido nos anos de 1850, próximo de 1850, ele foi testemunha de todo o processo de industrialização, né, dos Estados Unidos. E ele se sentia extremamente incomodado com o impacto que esse excesso de produtividade e ao mesmo tempo de consumo provocava no contexto, né, dos indivíduos. E olha só, Dewey, agora nós estamos, quem sabe, no olho do furacão disso, onde vivemos para sermos produtivos à exaustão e para usarmos o fruto da nossa produtividade para consumir produtos e serviços. Né? Então, Dewey, se eu pudesse te contar, te diria que isso chegou, quem sabe, no extremo. Né? Outro aspecto muito importante que tem no pensamento do Dewey e que a gente quer destacar aqui é o fato dele ter uma especial preocupação com a experiência, a experimentação. Ele já considerava fundamental que o indivíduo vivenciasse, né, bem pragmático, que ele vivenciasse na concretude os objetos de aprendizado. Né? Então, que ele tivesse a oportunidade de trabalhar numa espécie de laboratório de ensino. Inclusive, ele fundou um laboratório de aprendizagem na universidade na qual ele trabalhava. Né, justamente como um laboratório ali para poder desenvolver essas estratégias experimentais dentro do processo de educação. E isso desde os bem pequenos. Né? Hoje a gente tem uma prática muito comum ligada à experimentação, mas naquela época o ensino era muito, muito mais teórico. Né? Inclusive Dewey, olha que interessante, uma das críticas que ele fazia é que a educação do tempo no qual ele produziu seus escritos, seus ensinamentos, né, 1880, 1885, ele dizia que eram que a escola que ele via enquanto adulto era exatamente igual à escola que ele frequentava quando criança, né? E aí, curiosamente, possivelmente algumas escolas são iguais até hoje, né? Cento e poucos anos depois. Então, de fato, essa provocação dele de dizer que a escola deveria se modernizar, deveria se atualizar, é ainda atual também, né? E o que neurociência tem a ver com isso? Onde que a neurociência se encontra com o Dewey? Em vários pontos. Né? É como se a gente ficasse chovendo no molhado aqui, porque de fato praticamente a gente se repete, né? Autor atrás de autor em cima dessas aproximações. Mas fundamentalmente, né, eu acho que tem um aspecto, que é esse aspecto da experimentação,
que é muito relevante quando a gente olha a partir da neurociência, porque há uma necessidade muito grande de que a criança exerça suas potências sensoriais. Ainda que a gente nasça todos muito potentes em relação a ler o mundo, nós só vamos moldando o nosso cérebro e construindo circuitos interpretativos, perceptuais de valor, à medida em que a gente pode ir construindo isso na concretude. Então, eu na primeira tentativa que fiz de construir um modelo pedagógico pautado em neurociência para as escolas, olha que interessante, os primeiros anos eu sempre brincava que eu estava encarnando a criança. O que é esse encarnar a criança na minha perspectiva? Fazer com que os sinais sensoriais, né, as entradas sensoriais se tornassem muito evidentes e muito elaboradas e não apenas generalizadas. Então, o tato, o olfato, a gustação, a visão, a audição sendo estimuladas para que esses canais sensoriais favorecessem a interação do indivíduo com o seu meio. E o que aconteceu? Especialmente por causa de tecnologia, nós perdemos uma parte importante disso. Por quê? Muito do que a criança consome em termos de conteúdo, por exemplo, na internet, é um conteúdo com uma fala infantilizada, é um contador de histórias que quer falar de forma pausada, com todos os sons, para que a criança entenda e não desista da interação. Porque, veja, naquele momento a criança está sendo convencida a consumir um conteúdo. Então o conteúdo tem que ser de fácil consumo. E é aí que está um problemaço. Por quê? É justamente na dificuldade da interação com o seu meio que a criança sente o desafio de precisar prestar mais atenção, abrir canais sensoriais, portanto, experimentar o seu entorno. Então, Dewey, olha só que situação que chegamos. Chegamos num ponto em que as experiências são facilitadas e isso impede o desenvolvimento dos canais sensoriais. Então, neurociência apoiando essa visão da experimentação, muito provocada e muito enfatizada por Dewey. Um outro aspecto que o Dewey também se aproxima muito da neurociência é essa questão de que o indivíduo está inserido dentro de uma cultura e que essa cultura é muito importante para a capacidade dele de aprender as coisas. E se a gente conseguir aproximar a educação da vivência cultural que ele já tem, então trazendo as práticas que ele tem na sociedade com a família, com os parentes, com a vida dele, nos espaços de convivência social, e se a gente trouxer isso para dentro da escola, definitivamente a gente consegue novos canais de interação. Hoje, por exemplo, um desafio muito importante que as escolas enfrentam é poder absorver essa convivência que as crianças têm com tecnologia, né? Como a gente vai trabalhar, por exemplo, essa ideia dessas lives que acontecem no TikTok hoje em dia, dos NPCs, que são os personagens não jogáveis, né, dos games. Eu não sei se vocês viram essa tendência, mas isso é uma coisa assustadora, porque fica ali um adolescente, né, imitando que é um personagem de um joguinho, e à medida que você interage com ele, ele faz algum tipo de coisa. Se você dá paga um Pix, manda alguma coisa, manda um prêmiozinho, ele se comporta de acordo com aquele prêmio e tal, como se estivesse interagindo. Quer dizer, chegamos a este ponto de ter, Dewey, que incorporar esta cultura no desenvolvimento das nossas crianças. Então, mais do que nunca, o pensamento atual e provocador do Dewey para o nosso tempo. Precisamos dessa inserção do indivíduo, precisamos reconhecer as capacidades individuais de cada criança, promover o desenvolvimento dessas potências através da abertura de canais sensoriais e do desenvolvimento de funções executivas, mas também precisamos contextualizar esta criança dentro da sua cultura e trabalhar de acordo com o tempo em que vivemos, e não repetindo fórmulas que, quem sabe, já estejam um tanto quanto ultrapassadas para o nosso tempo. Então, a neurociência, novamente, encontra um grande autor da pedagogia, não para endossá-lo, mas para se regozijar do fato de que a gente agora está podendo demonstrar coisas que grandes pensadores já haviam nos alertado no passado. É isso aí, Turma do Fundão é para isso, para a gente observar e penetrar cada vez mais nesse contexto da neurociência aplicada à educação.
Se você gostou, então deixa a sua curtida aqui pra gente, compartilha com seus colegas professores, compartilha com os pais dos seus alunos. Eu tenho certeza que isso vai ter um impacto positivo na forma como eles se relacionam com as crianças. E não deixa de se inscrever no nosso canal e acompanhar todos os dias, porque todo dia útil é dia de vídeo novo aqui no Nada Trivial. E nós estamos preparando surpresas para vocês também aos finais de semana. Um abraço e até o próximo.